Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de configuração e manutenção de computadores. Estamos iniciando a nossa aula 3 do módulo 2. Lembrando que essa disciplina tem carga horária de 60 horas e eu sou o professor Hamilton Wesley. Nessa aula nós temos um objetivo de continuar falando de memórias, tá? Vamos falar de outros tipos de memória, para que a gente possa finalizar aí esse módulo, que é um módulo muito importante. Vamos falar um pouco sobre discos removíveis ou flexíveis. São dispositivos normalmente com capacidade de armazenamento inferior aos discos rígidos e podem ser subdivididos em várias categorias, como segue abaixo. Temos os discos flexíveis, em inglês floppy disk, que é um tipo de disco magnético desenvolvido por Alan Turing da IBM em 1967. Consiste em um disco de plástico com material magnético que possibilita a gravação dos dados em ambos os lados. Houve uma variedade de tamanho desses discos desde o seu surgimento, sendo que o primeiro possui um diâmetro de 8 centímetros, passando posteriormente para 5,25 e depois 3,5, sendo este a última atualização desse meio de armazenamento, que é o caso, os disquetes de 3,5 comporta no máximo 1,44 megabyte, além da sua fragilidade, pois para manter seus dados salvos nesse dispositivo era aconselhável ter mais de uma cópia de segurança. Aí está exemplo, né? Eu acredito que vocês não chegaram a pegar esses disquetes, mas eu cheguei a alcançar a utilização desses disquetes. Eu particularmente usei esses disquetes, tá? Usei esses disquetes. Talvez o pai de vocês, não sei onde vocês moram, mas talvez os pais de vocês podem ter alcançado esses disquetes, tá? Mas hoje já caiu em desuso. Isso é até raro encontrar um disquete, tá? É muito raro você encontrar um disquete, tá certo? Mas a gente está aí para vocês evidenciarem, caso algum dia encontrar, vocês vão observar que isso se trata de um disquete. Zip Drive. Zip Drive ele surgiu em 1994 como alternativa ao disquete. Consiste em um disquete também de 3,5, porém ele tem um espaço, né, e com uma capacidade, ele é mais espesso e com uma capacidade de armazenamento de 100 megabytes, tá? Ou seja, lá em 1994 a gente já começou a falar aí na casa dos 100 megabytes. Algum tempo depois houve um aperfeiçoamento onde foi mantido o tamanho físico, porém a capacidade pode chegar a 1 gigabyte, tá? 1 gigabyte. Mas mesmo assim surgiram novos dispositivos com capacidades bem maiores, bem mais práticos, tornando o disquete uma tecnologia obsoleta, tá? Então, novamente falar, é muito difícil você encontrar disquetes hoje. É muito raro isso, muito raro. Então, tá aí um exemplo dos zip drives, tá? Bem parecido com os disquetes, tá? Com um formato muito semelhante, mas isso é o modelo de um zip drive. Dispositivos ópticos. Armazenamento é feito através de raio laser, normalmente em disco com diâmetro de 12 centímetros. A gravação é feita através de um laser que forma uma pequena depressão chamada de sulcos na superfície da mídia, aos quais serão utilizados para a posterior leitura. As mídias podem ser apenas uma gravação ou uma regravação, desde que ela seja feita na modalidade RW, ou seja, quando você adquire um CD, por exemplo, um CD R, ele é um CD somente gravável. Quando você compra um CD regravável, geralmente lá na sigla dele vem CD RW. E a mesma nomenclatura vai para DVD também, tá bom? Então, as mídias podem ser apenas gravável ou regravável, tá? O que permite a regravação, no caso dos RWs, o que permite a regravação de arquivos por uma determinada quantidade de vezes. A capacidade de armazenamento dessas mídias, né, elas variam entre 700 megabits a 100 gigabits, no caso para DVDs, mas isso depende do tipo de mídia, tá? As mídias disponíveis, elas são CD, que no caso varia entre CDR, CD-ROM, CD-RW,
No caso também nós temos o DVD, que varia de DVD-R, DVD-ROM e DVD-RW. E temos os famosos Blu-ray, que já é uma tecnologia mais recente, tá bom? E aí está um exemplo aí, tá, pessoal, de um CD para que vocês possam visualizar. Acredito que todos vocês sabiam de que nós estávamos nos referindo a esse tipo de dispositivo, tá? Vale ressaltar que a semelhança entre um CD e um DVD são muito parecidas, tá? Então, basicamente, é olhando mesmo nas costas dele que vem uma identificação se ele é um CD ou um DVD. E também a cor, né? Geralmente o DVD ele tem uma cor mais escura do que o CD. O CD ele tem geralmente uma cor mais clara, tá? Uma cor mais escura é o DVD. Também é muito comum você encontrar que o DVD ele tem uma capacidade maior de armazenamento e o CD ele tem uma capacidade menor de armazenamento. Memória flash. Memória flash é uma memória do tipo EEPROM, tá? Do tipo EEPROM. É uma memória não volátil, e aqui eu pergunto para vocês o que seria essa volatilidade, professor? Que tudo que você vai falar de memória, ou quando eu vou ler em alguma coisa, eu me deparo com esse termo volátil, tá? Então, pessoal, só para recapitular. Quando você percebe que uma memória ela é volátil, isso implica dizer que ela é uma memória de armazenamento temporário. Então, quando a memória ela é de armazenamento temporário, isso implica dizer que ao desligar o computador, os arquivos que ali estavam armazenados temporariamente serão perdidos. Então, por isso que são categorizados como que essas memórias flashes, elas são memórias do tipo EEPROM. Por quê? Porque ao salvar o arquivo, né, um dado arquivo, algo que você deseja salvar, os seus arquivos não serão perdidos. Não serão perdidos, porque nós já estudamos anteriormente que memórias do tipo EEPROM não são voláteis. Ou seja, os arquivos eles são salvos permanentemente e a remoção desses arquivos ele parte agora de um desejo do usuário ou se você fizer uma requisição de um sistema terceiro, tá bom? Então, as memórias flashes é uma memória do tipo EEPROM, não volátil, ou seja, os seus dados não são apagados com a ausência de energia elétrica. Atualmente, há uma grande variedade de dispositivos que utilizam esse tipo de memória. A exemplo, pendrives, cartões de memória, celulares, câmera digital e etc. Normalmente, os dispositivos que utilizam esse tipo de memória são conectados através de uma porta USB ou então leitores de cartões de memória. Uma das grandes vantagens desse tipo de dispositivos é a capacidade de armazenamento, que pode chegar a centenas de gigabytes. Além da praticidade, tanto ao tamanho e a forma de instalação, pelo fato de ser plug and play, tá, pessoal? Plug and play é uma tecnologia onde o sistema operacional ele reconhece aquele dispositivo sem a necessidade de a instalação de um drive intermediário. Então, quando o dispositivo ele é plug and play, o computador ele reconhece aquele dispositivo sem a necessidade de a instalação de drives intermediários. Então, muito interessante para isso. Pode ser até questão de prova, tá? Então, novamente, tecnologia plug and play, ou seja, implica dizer que ao conectar o dispositivo via porta USB, o seu computador irá reconhecê-lo, tá bom? A exemplo, pendrives. Quando você conecta um pendrive, automaticamente o seu dispositivo o seu computador irá reconhecer esse pendrive. Se você está utilizando um cartão de memória no seu celular, automaticamente o seu celular irá reconhecer esse dispositivo também automaticamente, sem a necessidade de uma instalação de um drive intermediário. Então, basta conectar o computador que ele será reconhecido automaticamente. E aí está exemplo de pendrives, tá, pessoal? Do meu lado direito, pendrives. Temos aí também, do outro lado aí, do lado esquerdo, exemplos de cartões de memória. Vamos falar agora um pouco de HD externo, tá? HD externo. HD externos são normalmente utilizados nos microcomputadores ou nos notebooks. São armazenados em uma espécie de capa chamada case, tá? Envolvido em um plástico mais rígido, chamado de case, e normalmente são conectados aos computadores através de cabo USB. A grande maioria, quase 100%, também tem a tecnologia plug and play, ou seja, você conecta seu HD externo via porta USB e automaticamente o seu computador irá identificá-lo automaticamente. Quanto aos tipos, existem cases para HDs de interface IDE
ou SATA. E o tamanho físico pode ser de 3,5, utilizando na maioria dos PCs, ou de 2,5, utilizado nos notebooks. Possui algumas vantagens em relação aos demais dispositivos de armazenamento removíveis, como, por se tratar de um HD normal, pode ter qualquer tamanho disponível que o computador conseguirá ler. Ótima forma de proteger seus dados com cópias de segurança. Alguns sistemas operacionais permitem a instalação nestes HDs externos, possibilitando ao usuário acessar o sistema operacional em qualquer computador. Por quê? Porque nós já falamos várias vezes que ao instalar um sistema operacional, você está instalando em um HD. Em um HD, tá? Então, caso você queira acessar o sistema operacional em outro computador, você só faz a troca, tá? Você trocando o HD, você vai estar levando todos os seus arquivos que estavam salvos naquele HD, você poderá acessar em outro computador, simplesmente fazendo a troca, tá certo? É fácil de transportar, pois o seu tamanho é relativamente pequeno também. Digamos assim, pessoal, olha, você está vendo na minha mão? Então, um HD externo, ele é basicamente esse tamanho assim, da minha mão. Praticamente do tamanho de um pouco maior que dependendo do tamanho, pode ser um pouco maior que, digamos assim, eu não sei quantos centímetros tem, basicamente assim, eu acho que o maior, basicamente que a palma da minha mão, tá? Mas tem menores, que se utiliza de HDs externos ali, de HD de notebook, tá? Mas se você pesquisar, você vai encontrar bastante, uma variedade bem interessante, tá bom? Então, está aí exemplos aí de alguns HDs externos, tá? Periféricos, tá? Periféricos, nós já falamos bastante sobre esses termos, né? O que seriam periféricos. Em alguns, como eu já falei, em algumas literaturas se fala periféricos, outras literaturas se fala de dispositivos, tá? Então, mas tudo isso está se referindo à mesma coisa, tá bom? Vamos lá. São dispositivos com funções extras de auxílio conectado ao computador. São divididos em dispositivos de entrada, dispositivo de saída ou de entrada e saída de dados. Dispositivo de entrada, em algumas literaturas você vai ouvir falar em input, e dispositivo de saída, em alguns lugares você vai falar de output, e também dispositivo de entrada e de saída, ou seja, que atua das duas funções, você vai ouvir falar em input ou output, tá bom? Então, sempre, como eu já sempre costumo de trazer essas literaturas, caso você vá se deparar em uma literatura que eu não recomendei, então você já está sabendo. Quando falar em periférico, é a mesma coisa que dispositivo, é a mesma coisa que periférico input, output, ou input e output simulando tanto a entrada como saída, tá certo? Então, pessoal, vamos começar a falar um pouco sobre os dispositivos de entrada, tá? Que geralmente, como eu já falei, em algumas literaturas vai vir falar em input, tá? Input. Então, são dispositivos que, de alguma forma, alimentam um sistema com dados através de sinais elétricos que serão processados e, em seguida, esses sinais, né, a serem processados e, em seguida, esses sinais serão processados para a realização de um processamento. Então, que dispositivos são esses de entrada? Eu tenho, exemplo, o meu teclado, eu tenho o meu mouse, eu tenho o meu microfone, eu tenho o meu scanner e tenho outros equipamentos. Em resumo, pessoal, como é que eu já expliquei isso em aulas anteriores? Como é que você consegue identificar se aquele dispositivo é um dispositivo de entrada? Sempre que você observar aquele dispositivo e você precisa daquele equipamento para inserir uma informação no computador, ele é um dispositivo de entrada. Sempre, sempre, sempre. Por exemplo, se você utiliza o teclado para inserir uma informação, aquele teclado ali, ele é um dispositivo de entrada. Não tem muito o que se discutir. Da mesma forma, o microfone. Você está utilizando o microfone, tá, para inserir um som no computador. Você está utilizando aí um scanner para ele escanear alguma coisa e esse scanner, essa imagem ela vai ser carregada para o computador. Então, sempre que você observar que está utilizando um equipamento e esse equipamento tem a função de inserir uma informação no computador, você está fazendo uma referência a um dispositivo de entrada, tá certo? Vamos falar um pouco sobre o dispositivo de saída. São dispositivos que exibem ou retornam uma informação ao usuário. Exemplo desses dispositivos, nós temos aí uma impressora, nós temos aí um monitor, nós temos aí uma caixa de som e etc. Então, novamente, a mesma regra. Se você está utilizando um equipamento para receber uma informação,
você está falando de dispositivo de saída, tá certo? Então, não tem muito o que se discutir, muito fácil mesmo, bem tranquilo de você entender essas diferenças. Também, pessoal, nós temos exemplos de dispositivos que atuam fazendo as duas coisas. Eu coloco a informação, como também eu posso receber uma informação, tá? Que é o caso do dispositivo de entrada e de saída. Então, esses dispositivos que podem atuar tanto na entrada quanto na saída, ou seja, podem transferir dados para o computador, como também pode receber dados do mesmo, tá bom? Então, temos aqui alguns exemplos, como o monitor touchscreen, que, ou seja, pelo monitor você consegue visualizar uma informação, como também você pode usar o touchscreen para inserir informação. Como também você pode ter o seu CDRW para colocar uma informação no computador, como também receber essa informação gravando. Da mesma forma, exemplo, um pendrive. Você pode inserir uma informação no computador, como também pode receber de volta uma nova informação no seu pendrive. Assim como o modem. O modem, ele passa uma informação mandando para o seu computador, como também você precisa do seu modem para mandar uma informação para um outro lugar. Bem tranquilo, então só você lembrar desses conceitos, tá? Dessa troca de informação. Aquilo que você utiliza somente para inserir informação é dispositivo de entrada. Aquele equipamento, aquele dispositivo que você utiliza para somente receber a informação é um dispositivo de saída. Quando você se depara com um dispositivo que atua fazendo essas duas coisas, é um dispositivo de entrada e de saída, tá? Olá, pessoal. Já que a gente já conseguiu visualizar aí, né, muitas coisas relacionadas à memória, é importante que a gente comece a fazer aqui agora algumas revisões para maximizar o conhecimento de vocês, tá? Dentro desse módulo, né, dessa aula 3 do módulo 2, nós vimos sobre discos flexíveis, zip drive, dispositivos ópticos, memória flash, HD externo e periféricos de input ou output. Eu vou relacionar todos eles, tá? Então, pessoal, um dos primeiros dispositivos, né, de armazenamento, né, bastante, digamos assim, popular à época, né, é importante falar isso, né, bastante popular à época, certo? Eram os disquetes, tá? Eram os disquetes. Basicamente, a grande maioria dos modelos AT, né, nós já conhecemos os modelos AT, tá, pessoal? Que os modelos AT, quando a gente fala os modelos AT, isso vem desde o gabinete, né? Aqueles gabinetes um pouco mais compacto, que a memória é específica, ou seja, você tem um gabinete AT, você precisa ter uma placa-mãe específica também para o gabinete AT, ou seja, tem que ser compatível e aí por aí vai. E naquela época, né, os modelos ATs, a grande maioria já vinha com esses leitores de disquete, né, a grande maioria, tá bom? Então, professor, há possibilidade, em algum momento da manutenção, eu se deparar com esse tipo de equipamento? Sim. É possível sim, tá? É possível sim, por quê? Tem pessoas que não utilizam o computador digamos assim, com a mesma proporção que hoje se utiliza. Então, o computador está lá paradinho, né? Passa 1 ano, 2 anos, e aí, por alguma razão, a pessoa resolveu assim, não, vou mandar fazer uma manutençãozinha nesse computador aqui, para ver se ele consegue colocar para funcionar. Então, nesses casos, aí certamente você vai receber um computador do modelo AT, que certamente ele vai vir esse leitor de disquete, tá, pessoal? Então, os disquetes da época, eles tinham dimensões um pouco distintas, tá? Então, ele iniciou um pouco maior, e aí com a implementação de novas tecnologias, ele foi diminuindo, e inversamente, a sua capacidade de armazenamento foi aumentando. Porém, ele se tornou uma tecnologia obsoleta, tá? Era muito comum na época, pessoal, a pessoa salvar um arquivo no disquete e, por garantia, salvar em outro disquete, tá? Porque era muito comum perder, né? Porque era muito sensível, a carcaça dele era frágil, era um plástico fino, que qualquer coisa danificava, tá bom? Então, era muito comum as pessoas salvar o arquivo naquele disquete e, logo em seguida, salvar em um outro, até mesmo por ter uma cópia de segurança. Então, era muito comum naquilo ali, na época, tá? Então, por essa razão, né, e outras mais, se tornou uma tecnologia obsoleta. Até mesmo que, à medida que as tecnologias foram avançando e as pessoas passaram a consumir mais serviços tecnológicos, a gente passou a gerar mais informação, precisando ainda mais de equipamentos que consigam armazenar uma quantidade ainda maior de dados. Então, por essa razão, essa tecnologia, os disquetes da época,
se tornou uma tecnologia obsoleta. Para você ter ideia, pessoal, esse disquete ele foi tão difundido que no Brasil, por exemplo, as declarações de imposto de renda, em alguns casos, os contribuintes teriam que deixar um disquete nas agências ou nas delegacias da Receita Federal. Então era muito comum isso, à época, isso acontecer, tá? Então, mas mesmo assim, com o surgimento de novas tecnologias, esse procedimento se tornou obsoleto, tá? Da mesma forma, né, em cenário parecido, veio os zip drives. Embora os zip drives foi uma evolução do disquete, podemos dizer, né, inclusive pela capacidade de armazenamento que era relativamente maior, porém também se tornou também uma tecnologia obsoleta por cenários parecidos, tá? E aí veio os dispositivos ópticos. Já os dispositivos ópticos não, ele já tem a sua popularidade, né, que são, quando a gente está falando de dispositivos ópticos, são CDs e DVDs, e aí tem seu portfólio de possibilidades. Por exemplo, eu tenho um CDR, que é um tipo de CD só gravável, tá? Só gravável, ou seja, quando você utiliza o espaço de gravação, pronto, você não consegue mais reutilizar, tá? Nós temos o CD RW, né, bastante difundido, que era aqueles tipos de dispositivos ópticos, onde você poderia regravar, você poderia gravar, fazer um uso de uma parte daquele setor e futuramente você poderia estar utilizando até se acabar a todas as possibilidades. Detalhe, ele tinha, né, os dispositivos ópticos, né, no caso do RW, ele tem uma limitação de regravação. Você não pode simplesmente ficar utilizando ele sempre, como a gente utiliza aí, no caso das memórias flashes, tá? Então, os dispositivos ópticos, eles já estão em uso ainda, porque ele tem uma infinidade de possibilidades de uso, tá? Uma infinidade de possibilidades de uso. Por exemplo, você pode, gravar músicas em um CD, numa extensão de música, que um toca-CD de um carro vai funcionar, que um DVD player vai funcionar, e etc. Então você tem uma certa possibilidade. No caso também de CD-ROMs também. Por exemplo, quando você adquire um equipamento, também ainda é comum você receber os CDs de instalação, né? Quando a gente fala de instalação dos drives. Então, em alguns casos, quando a gente compra um dispositivo novo, que demanda a instalação de um drive, ainda os fabricantes nos fornecem, por meio de CD-ROM, tá? Por meio de CD-ROM, esses drives, tá bom? Então, assim, você percebe que há uma variedade, tá, de possibilidade de uso para dispositivos ópticos. Agora, essa demanda ela vem caindo com o tempo, tá, pessoal? Essa demanda ela vem caindo com o tempo. É muito comum, até mesmo pelo hábito da família. Antigamente as pessoas compravam DVD para ouvir música, né, para assistir um show, um CD para ouvir uma música, para assistir um filme. Era até comum. Hoje não. Com o surgimento de várias possibilidades, essa demanda por esse tipo de dispositivo vem caindo, tá? Vem caindo, mas assim, ainda há prospecção, ainda há mercado para esses dispositivos. Então, dispositivos ópticos, nós estamos nos referindo a CDs, DVDs e suas particularidades, CDR, CDRW, CD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM. E o Blu-ray, tá? O Blu-ray já é uma tecnologia mais atual, tá? Mais atual, mas que demanda de equipamento específico para a sua leitura. E aí eu deixo, pessoal, para vocês, para que vocês façam um estudo sobre a tecnologia Blu-ray, que foi bastante difundida, que daria um salto em qualidade de áudio e vídeo, né? Daria uma qualidade melhor. E aí eu deixo para vocês sobre esses estudos, que tipo de equipamentos, né, irá fazer a leitura desses dispositivos ópticos na modalidade Blu-ray, tá? Então deixo essa demanda aí para vocês. E aí vemos as memórias flashes. As memórias flashes é a sensação, tá? Não tem como negar, tá? Com o surgimento das memórias flashes, se ampliou muito o portfólio, o leque de possibilidades de armazenamento, principalmente com a capacidade de absorção e a cada dia mais a compactação do seu tamanho. Ou seja, você percebe que à medida que iria se implementando tecnologia nesses dispositivos, o seu tamanho físico iria diminuindo e a sua capacidade de armazenamento iria aumentando. E aí, quando a gente fala de memórias flashes, eu não só falo de pendrives,
tá? Quando eu falo de memória flash, eu estou falando também de um cartão de memória, independentemente do seu tamanho. A gente sabe que nós temos aí uma variedade de cartões de memórias. Nós temos aqueles pequenininhos, nós temos uns maiorzinhos, nós temos os nossos pendrives. Então a gente tem aí um portfólio interessante de possibilidades de memórias flashes. E a gente sabe que a memória flash, é importante eu trazer isso para vocês, tá? É importante trazer isso para vocês, que memória flash, ela é uma memória não volátil, tá? Não volátil, tá certo? Então, ou seja, o que é que isso implica dizer, professor? As memórias flashes são aquelas memórias que, ao você gravar um arquivo, tá? Dentro dessas memórias flashes, após você desligar, desconectar, essa memória não será perdida, a não ser que o equipamento se danifique. Que também são casos raros de você encontrar equipamentos tipo memórias flash se danificar, a não ser pelo mau uso. A não ser pelo mau uso. Molhou, pegou, teve um impacto que danificou alguma coisa. Aí sim, nesses casos aí, infelizmente, não é problema de queima pela utilização, pela sua utilização, digamos, pela vida útil, né? Mas sim pelo mau uso, tá? Pelo mau uso. Então, nós temos aí essas possibilidades de memórias flashes. Nós temos aí cartões de memória, e nós temos as suas variações, nós temos também os pendrives também, e suas variações, independentemente do seu tamanho, tá? Independentemente do seu tamanho, tá certo? E aí também, que está crescendo muito, tá, pessoal, que é a utilização de HDs externos. Já é muito comum as pessoas terem um HDzinho externo, como eu já falei. Hoje, pessoal, se produz muitos dados, tá? Hoje se produz muitos dados e às vezes um pendrive de 64 GB é insuficiente para suportar uma quantidade de demandas de arquivos que é gerado ao longo da nossa vida. Tem pessoas que guardam fotos desde os 10, 20 anos atrás e outros trabalhos acadêmicos e etc. As pessoas costumam guardar. E aí os HDs externos vêm ganhando força e para a gente que é técnico, que vai atuar na área técnica, é mais recomendado ainda nós termos aí nosso HD externo com os diversos programas aí, softwares aplicativos, né, guardadinho ali, sempre que necessitar, já tem ali pertinho de você no seu HD externo instalado os seus programas que você mais utiliza, tá? Então, o HD externo ele já tem uma memória muito superior, tá? E você já encontra HD externo na casa dos terabytes, tá bom? Nos terabytes. Então, é um equipamento pequeno, relativamente pequeno, tá? Que tem uma capacidade de armazenamento muito grande, tá? Muito grande mesmo. Então, ele geralmente vem envolvido por uma case, tá? Por uma case, e ele tem um cabozinho USB conectado a ele, tá certo? E aí tem uns HDs, assim como tem as memórias flashes, que já se utilizam da tecnologia USB 3.0, que é uma tecnologia de transferência de dados muito maior, tá? Então, tem essas evoluções aí, tá certo? E agora vamos falar um pouco dos periféricos, né, de entrada, que em algumas literaturas você vai encontrar periféricos input, ou periféricos de entrada, ou dispositivo de entrada. Então, tudo que você vê falar input, entrada, é a mesma coisa que a gente está se tratando. Periférico ou dispositivo, tá certo? Então, periféricos de entrada, eu sempre falo, olha, periférico de entrada é tudo aquilo que você precisa daquele equipamento, precisa de um componente eletrônico para adicionar uma informação no computador, tá? Ou seja, eu utilizei um teclado e esse teclado ele será necessário para a utilização, para inserir a informação no computador. Então, você está utilizando um dispositivo de entrada de dados, tá? De entrada de dados. Sempre que você precisar receber uma informação, você está utilizando um output, ou seja, um equipamento de saída, um dispositivo de saída, um periférico de saída, tá certo? Então, um exemplo, um monitor, você está visualizando a informação após ser processada, tá certo? Então, temos também dispositivos que fazem as duas coisas, por exemplo, as impressoras multifuncionais, por exemplo, ou as telas de toque sensível, conhecida como touchscreen, tá? Onde você visualiza a informação, como também você utiliza ela para adicionar a informação, porque sua tela é toque sensível. Tá, pessoal? Então, foi um resumo bem tranquilo, tá? Bem simples, para que você possa maximizar seu conhecimento. É importante que você sempre reforce, né, essa leitura. Se você teve dúvida, você assista mais de uma vez. Mas sim, todos esses equipamentos aí, alguns já caíram em desuso e outros são utilizados ainda até a data de hoje, cada um com a sua importância e a sua relevância no decorrer
da sua história, tá? Ou seja, os disquetes já teve o seu auge, né? Já participou do início da evolução das tecnologias da informação, tá certo? E aí, à medida que vai surgindo novas tecnologias, é comum que outras vão caindo em desuso e irão se tornando obsoletas, tá certo? Então, pessoal, aguardo aí, tá, vocês para as nossas próximas aulas. Vou deixar aqui para vocês aqui algumas questões para que vocês possam se debruçar sobre elas. É importante que vocês façam uma leitura, deem uma pausa no vídeo, tentem responder. Posteriormente a isso, vocês dêem um play para adquirir a resposta, tá certo? Fácil mesmo. Então, pessoal, eu trouxe agora algumas questões que vai ajudar vocês a balizar o conhecimento de vocês, tá? Então, sempre ao você ler essa questão, dê uma pausa nesse vídeo, tá? Leia mais de uma vez, tente responder, tá? Tente responder e depois você dê um play para saber a alternativa correta, tá bom? Então, vamos lá. Questão da FCC de 2007, tá? Que é do TER de Sergipe, tá? É um tipo de memória volátil, que dá suporte ao processador na execução de suas tarefas. Pessoal, dê uma pausa nesse vídeo, respire, leia quantas vezes for necessário e depois é que você dá um play para saber a resposta. Pessoal, outra coisa, eu dou uma dica para vocês. Sempre que vocês for responder questões, né, e essas questões for questões de múltipla escolha, vocês procurem responder por eliminação. Então você vai descartando aquilo que você nunca ouviu falar e que também você vai descartando aquilo que você sabe que não tem nada a ver. E aí você vai ver que vai ficar poucas alternativas que você poderá ter dúvida e assim você vai marcar a questão correta, tá certo? Então, pessoal, vou dar 5 segundos aqui para que vocês façam essa leitura, depois vocês dêem um play para ver a alternativa correta, tá certo? Então, vou dar aqui 5 segundos para vocês. Pronto, pessoal? Vamos lá? Então, vamos responder por eliminação. Primeiro, a alternativa, ele está falando aí que é uma memória volátil. Então, vamos descartar o que não é volátil, tá? O que não é volátil. Então, nós já sabemos que a EEPROM, tá? Que é uma memória hoje utilizada nas memórias flashes, que é nos pendrives, e aí você já tem uma associação. Não, eu salvo meus arquivos do meu pendrive e eu não perco depois que eu desconecto. Eu não perco, fica lá. Tá? Então, eu já sei que isso não é volátil. Então, EEPROM é uma memória não volátil e essa EEPROM é uma variação da memória ROM. Então, de cara, eu já elimino a alternativa A e já elimino a alternativa B, tá? E aí nós vamos aqui para essa EDO. Eu falei em EDO aqui? Não falei em EDO. Eu falei nessa questão de memórias. Eu falei nessa CMOS? Falei, mas falei em um outro momento. Em um outro momento, tá? Então, o que sobra é a memória RAM, que nós já sabemos que a memória RAM é sim uma memória de acesso, né, de armazenamento temporário, é uma memória volátil e que é somente ela, nesses casos aqui, que dá suporte ao processador na execução de suas tarefas. Então, a alternativa correta é a memória RAM. Gente, se vocês usarem esse macete, vocês vão ver que vocês vão acertar as questões de vocês. Até mesmo as questões da professora de português, da professora de matemática, da professora de história. Use essa estratégia que você vai ter êxito, tá bom? Vamos ter mais questões para a gente responder. Vamos lá. Nós temos aqui da FUNRIO de 2008, né, para o cargo de administrador. Dentre as opções abaixo, a única que não, olha só, não representa um tipo de memória volátil. Da mesma forma, tá, pessoal, você vai fazer o quê? Você vai responder por eliminação, tá? Aqui no caso já é o contrário da anterior. Ele quer que você marque uma alternativa onde apresenta uma memória que não é, tá? Que não representa uma memória volátil. Tá? Então vocês vão responder por eliminação, tá? Por eliminação. Então, vou dar uma pausa aqui de mais 5 segundos para que você leia quantas vezes achar necessário e depois que você se sentir seguro, aí você dê um play para saber a resposta correta, tá? Então, vou dar aqui 5 segundinhos aqui para vocês.
Vamos lá? Vamos lá. Então vamos responder por eliminação. Então nós já sabemos o que são memórias voláteis. Nós já sabemos que a memória volátil nós temos hoje a memória RAM como principal alvo da gente. Tá? Então eu já sei que a memória RAM é uma memória volátil. Então eu posso ir por eliminação. Então vamos lá. Então eu sei também que a memória cache, tá? Eu já sei que a memória cache é uma memória também que atua como suporte ao processador e que também é uma memória volátil. Então eu já elimino a letra A. Por quê? Porque ela é volátil. Ao apagar, ao desligar o computador, todos aqueles arquivos, aqueles dados que estavam guardados ali serão apagados. Então eu já sei que eu vou eliminar a letra A. DDR é um tipo de memória RAM. DDR é um tipo de memória RAM. Então eu já elimino também a letra B. A letra C é uma DRAM. É uma variação de memória RAM. É uma variação de memória RAM. Então, continua sendo uma memória volátil. Então, temos aqui a memória ROM. Então, nós já sabemos que a alternativa correta é a letra D, porque nós já observamos que a ROM é uma memória não volátil. Não volátil, tá? Nós já observamos isso. Então, a alternativa correta é a letra D de dado, pessoal. D de dado. Vamos responder mais umas questões? Vamos lá. Então, nós temos aqui da FGV 2007, Cefaz MS. A memória ROM dos microcomputadores, os fabricantes gravam um firmware que tem por objetivo realizar autoteste na máquina quando ela é ligada, sendo executadas rotinas para identificação da configuração, inicialização do circuito da placa-mãe e do vídeo, teste de memória e teclado e a carga do sistema operacional para a memória RAM. Esse programa é chamado de... Falamos muito disso, pessoal. Falamos muito disso, tá? E aí, o que é que vocês acham? Qual a alternativa correta? 5 segundinhos. Vamos lá. Então, pessoal, vamos para a eliminação, né? O setup, ele não faz parte, né, de fazer essas rotinas de identificação de configuração, né, e inicialização de circuitos da placa, aquele famoso autoteste, né, aquele poder do teste, né? Não é ele que faz isso, né? Não é ele que faz isso. Quem lembra do poder do autoteste? Qual é a rotina que cuida do poder do autoteste, pessoal, que eu já falei muito, é o POST, tá, pessoal? O POST é que é responsável por fazer aquela rotina do autoteste. Quando ele faz esse teste, quando ele identifica que tudo está sob controle, é que ele passa o bastão, a responsabilidade de cuidar da gerência do hardware para o sistema operacional, tá certo? Fácil, fácil, fácil. Vamos para mais uma alternativa da Funiversa de 2010, SESI. A respeito dos dispositivos para armazenamento de dados, assinale a alternativa correta. Vamos para a alternativa A. Disco rígido, que é a mesma coisa que HD, DVD, CD-ROM, são exemplos de dispositivos de armazenamento volátil. Voláteis. E aí, pessoal, o que vocês acham? O que vocês me dizem isso? Não é volátil, tá? Não é volátil, tá? Nós já sabemos que memórias voláteis são memórias RAM e memória cache, e também as suas variações, tá bom? Então, sempre observar isso. HD, DVD e CD-ROM são dispositivos de armazenamento secundário e são não voláteis, tá? Ou seja, não voláteis, ou seja, ao armazenar os dados, mesmo que você interrompa, né, desligue o computador da forma correta, esses arquivos não serão perdidos. Os dados, vamos para a alternativa B. Os dados gravados em uma memória ROM não são perdidos se o computador for desligado. Aí, pessoal, a gente já encontrou a alternativa correta, tá? Você não precisa nem te avançar mais. Ou seja, os dados gravados em uma memória ROM não são perdidos se o computador for desligado, tá certo? Por quê? Porque nós já sabemos que a memória ROM é uma memória não volátil, tá?
não volátil. Vamos para mais uma alternativa, tá, pessoal? Vamos para mais uma alternativa. Nós vamos para ESAF 2005 para auditor fiscal da Receita, tá? Auditor fiscal da Receita. As memórias internas de um computador são de dois tipos básicos. Nós temos a memória ROM, basicamente, né? Ela é representada basicamente pelos CDs. Ave Maria, não tem nada a ver, né? E a memória RAM é composta pelos discos rígidos. Ave Maria, não tem nada a ver. A alternativa A está errada por completo, tá certo? Vamos para a letra B. A memória RAM é baseada em chips semicondutores, que é volátil e compõe a memória principal do computador. Até aí tá só sucesso. Vamos dar continuidade. E a memória ROM, que não é volátil e normalmente armazena a BIOS. Ó, pessoal, letra B, impecável, tá? Impecável, alternativa corretíssima, não tem nem o que se discutir, tá? Então, ó, olha só, perfeito. Vamos para mais uma alternativa da FCC de 2010, do Denox. É possível expandir a memória RAM do computador mediante a inserção de uma placa correspondente a a inserção de uma placa correspondente a E aí, pessoal, essa aqui eu vou dar 5 segundinhos para vocês respirarem aí e marcar a alternativa correta, tá? Vou dar 5 segundos aí para vocês. Vamos lá, pessoal? É possível expandir a memória RAM do computador mediante a inserção de uma placa correspondente a sistema de arquivo? Não, pessoal, não tem nada a ver. Sistema operacional? Não, pessoal, não tem nada a ver. Agora, em um slot livre, aí sim, tá? Tem um slot livre, você pode sim adicionar um pente de memória RAM, desde que ela seja compatível com sua placa-mãe, tá certo? Show de bola, então, slot livre é a memória é a alternativa correta, tá? Vamos para mais uma alternativa, pessoal, para a gente poder responder. Aqui é a questão da FCC de 2009, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O elemento de um microcomputador que não pode ter gravado os dados pelo usuário, mas cuja gravação das informações refere às rotinas de inicialização e é feita pelo fabricante da placa-mãe. Vou dar 5 segundinhos para vocês, tá? Essa aqui eu vou querer que vocês pensem um pouco, para depois a gente vir aqui tirar sua dúvida, tá certo? Já respondemos essa aqui várias vezes, mas essa alternativa é interessante, que ajuda vocês aí a maximizar o conhecimento de vocês. 5 segundinhos aí. Vamos lá? O elemento de um microcomputador que não pode ter gravado os dados pelo usuário, mas cuja gravação das informações refere às rotinas de inicialização é feita pelo fabricante da placa-mãe, tá? Então, ele está fazendo uma referência a quem? A cache do disco rígido? Não. A uma memória virtual? Não. A uma coisa USB, a Universal Serial Bus? Não. Há uma memória RAM? Não, nós já sabemos que a memória RAM é uma memória volátil. Então, nós estamos aqui atrás de uma memória não volátil, tá? Não volátil. Então, de cara, pessoal, já que vocês sabem que a gente está atrás de uma memória não volátil, que responde essa alternativa, quem é a memória não volátil aí dentro dessas alternativas aí que se refere à inicialização dos sistemas, que é relacionado a dados do fabricante? Nós já estudamos em termos anteriores que as informações relacionadas ao fabricante estão armazenadas na memória ROM, tá? ROM. Tranquilo, então a alternativa correta é a B. Show de bola, tá, pessoal? Vamos mais responder questão, tá, pessoal? Vamos responder mais questões. Os cartões de memória, pendrives, memória de câmeras e de smartphones, em geral, utilizam para armazenamento de dados a memória do tipo, novamente, tá, pessoal? Muito fácil isso aí, tá? Muito tranquilo. Vou dar 5 segundinhos para vocês. E detalhe, essa questão aqui ela tem uma pegadinha, tá? Ela tem uma pegadinha. Aí sim, aqui sim vai mostrar se você realmente estava atento às nossas aulas.
Vou dar 5 segundinhos para que você possa ler várias vezes e possa aí entender a pegadinha, tá? Então, vou dar 5 segundos para vocês e já a gente volta. Vamos lá, pessoal? Então, pessoal, as memórias que são utilizadas em cartões, pendrives, memórias de câmeras e smartphones, geralmente, pessoal, tá? Geralmente, digamos a maioria, a grande, gigantesca maioria, se utiliza de memória flash, pessoal, de memória flash. E aí é que mora a pegadinha, que a memória flash é um tipo de memória não volátil. E para ser uma memória flash, ela é uma memória EEPROM. A EEPROM é uma variação da memória ROM. Então, talvez muitos alunos marcariam memória ROM, mas para esse tipo específico de equipamento, tá? Que nós estamos fazendo uma referência do equipamento, tá? Então, esses equipamentos se utilizam de uma memória EEPROM, que na maioria dos casos chamam-se de memórias flash. Vamos para a nossa última questão, tá? Vamos para a nossa última questão. TRE do Tocantins, da Fundação Getúlio Vargas, da Fundação Carlos Chagas, de 2011. A busca antecipada de instruções é uma técnica utilizada nos processadores dos microcomputadores atuais de forma a acelerar a execução de um programa. As instruções são pré-carregadas da memória, olha só, da memória. Vamos lá? Então, será que, por exemplo, eu até falei essas razões, né, dessas buscas antecipadas de instruções. É quando, por exemplo, a sua memória RAM já está cheia, né, a sua memória tem uma certa limitação, e aí a galera começou a pesquisar de uma forma intermediária de como é que eu conseguiria uma memória que pudesse me ajudar a aumentar a minha performance em relação ao processador. Então, nós estávamos buscando ali que o processador tivesse uma memória intermediária entre a memória RAM, que é a memória principal, e o processador. E aí nós explicamos que, olha, gente, tudo que o processador precisa, ele vai buscar lá na memória RAM. Mas de uns tempos para cá, se foi necessário, trabalhar em uma memória que tivesse no meio deles dois. Ou seja, aquelas instruções mais recorrentes, nós iríamos colocar aqui nessa memória intermediária. Então, o que eu começou a trabalhar? Então, aquilo que fosse mais recorrente, tivesse nessa memória, e tudo que o processador precisasse e fosse recorrente, ele buscaria nessa memória aqui que está no meio, que ela é muito mais rápida, porém ela é um pouco menor, mas ela é muito mais rápida. Então, a ideia é, essa questão, ela retrata essa filosofia, tá? Ela retrata essa filosofia. Então, essa questão, ela está se referindo que as instruções são pré-carregadas da memória principal para a memória cache. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Muito tranquilo, muito fácil, tá, pessoal? Então, deixo aqui as nossas referências para que vocês possam estar estudando, trabalhando. E aguardo vocês aí na nossa próxima aula. E até mais.